E aí, pessoal, bora falar de um cara que é figurinha carimbada no Enem e que vai fazer a gente pensar bastante sobre política? O nome dele é Thomas Hobbes. E se liga, porque o que ele pensou lá atrás tem tudo a ver com o nosso mundo de hoje. Pensa aí, um mundo sem nenhuma regra. Tipo, nada de polícia, nada de leis, governo, esquece. Cada um por si. Parece até legal, né? Uma vibe meio filme de apocalipse. Mas, na real, por quanto tempo isso daria certo? Pois é, para um filósofo lá do século XVII, o Thomas Hobbes, a resposta era bem simples. Isso seria o caos total. Para ele, essa liberdade toda não ia virar uma utopia, não. Ia virar uma guerra, de todo mundo contra todo mundo. Tá, mas o que seria esse caos? Como assim, guerra de todos contra todos? É aqui que a gente entra no coração da filosofia do Hobbes. Um conceito que, despenca no Enem. Esse cenário hipotético tem nome e é estado de natureza. Imagina que é um grande EC, tipo, e se a gente apertasse um botão de reset na sociedade? Nesse mundo não existiria certo ou errado, nem justiça. A única regra do jogo seria sobreviver, custe o que custar. E aqui vem o pulo do gato do pensamento dele. Para Hobbes, o ser humano não é um anjinho por natureza. Na verdade, ele achava que a gente é bem egoísta. A nossa configuração de fábrica, digamos assim, é buscar o que é bom pra gente e fugir do que é ruim. E nessa busca, vale tudo. É esse pensamento que leva à frase mais famosa dele, que talvez alguém aqui já tenha ouvido. O homem é o lobo do homem. O que isso quer dizer? Que nesse mundo sem leis, o nosso maior perigo não é um bicho, não é um desastre natural. É outra pessoa. A gente vira o predador da nossa própria espécie. Então, tá. Se a gente é o lobo da gente mesmo, como seria viver um dia nesse lugar? O Hobbes descreveu e olha, o cenário não é nada legal. A vida seria solitária, porque não é como confiar em alguém. Pobre, para que plantar ou construir alguma coisa se a qualquer momento alguém pode vir e tomar. Seria sórdida e bruta, ou seja, cheia de violência. E por último, curta. Muito curta. Ninguém ia durar muito tempo. Pesado, né? Ok. Cenário de horror estabelecido. Mas e aí? Acaba tudo? Não. O Hobbes acreditava que a gente era inteligente o suficiente para encontrar uma saída. E essa saída nasce de um sentimento muito poderoso, o medo. Pensa bem, o maior medo de todos é o de ter uma morte violenta, certo? Então, por puro instinto de sobrevivência, a galera ia parar e pensar, gente, sério, desse jeito não dá, a gente vai se extinguir. E a partir daí surge a necessidade de um grande acordo, um pacto, o famoso contrato social. E a diferença é da água para o vinho. Olha só, antes a gente tinha uma liberdade total, mas que vinha com preço altíssimo, medo e guerra constante. Depois do acordo, a gente abre mão de um pedaço dessa liberdade. Mas o que a gente ganha em troca? Paz, leis, segurança. É uma troca, e para Hobbes, uma troca que vale muito a pena. Beleza, mas como a gente garante que ninguém vai furar o acordo? Simples. Todo mundo concorda em entregar o seu poder individual, sabe? O poder de fazer justiça com as próprias mãos, para uma única figura central, um soberano. E detalhe importante, esse soberano não precisa ser um rei, tá? Pode ser um grupo de pessoas, um presidente. O ponto é que ele tem que ter o poder absoluto para botar ordem na casa. E esse soberano é o que a gente chama de Estado. E para o Hobbes, esse Estado mega poderoso, com força para impor a ordem, precisava de um nome à altura. Um nome que desse até um medinho. Ele chamou de Leviatã. Leviatã? Que nome é esse, né? Parece nome de chefão de videogame. Mas tem um porquê, e é uma curiosidade bem legal. Então, Leviatã é o nome de um monstro marinho que aparece na Bíblia. Uma criatura gigante, invencível, assustadora. A ideia do Hobbes era essa mesma. O Estado tem que ser tão forte, mas tão forte, que ninguém nem ouse pensar em desafiá-lo. A paz, nesse caso, viria pelo medo do poder do Estado. O cara não tava pra brincadeira, não. Então vamos resumir essa troca, que é a grande questão da filosofia do Hobbes e que, como a gente vai ver, tem tudo a ver com a nossa vida hoje. A lógica é bem simples. A gente abre mão de um tanto da nossa liberdade, tipo a liberdade de pegar o que não é nosso, de resolver as coisas no grito ou na força, e em troca, o Estado garante que ninguém vai fazer isso com a gente. É um acordo de proteção mútua. Aí, o Estado, o nosso Leviatã, passa a ter o que a gente chama de monopólio do uso da força. Ou seja, só ele pode, de forma legítima, usar a violência, através da polícia, do exército, para punir quem quebra as regras e para proteger todo o resto.
Tá, mas isso tudo é papo do século XVII. O que o Hobbes tem a ver com o Brasil de hoje, com a nossa realidade? Ah, tem tudo a ver. Vamos trazer essa discussão para perto. Vamos pensar um pouco. Hoje, quem é ou o que é esse poder todo? Como o nosso Leviatã brasileiro funciona no dia a dia? E aqui tem umas perguntas que são a cara de uma redação do Enem. Se liga. Pensa na corrupção. Quando ela acontece, não é o nosso Leviatã falhando na sua missão de proteger a gente? E quando o Estado não consegue chegar em certos lugares, e outros poderes, tipo do tráfico, criam suas próprias regras. É como se surgissem soberanos paralelos, não é? Ou então, pensa nas câmeras de segurança em todo lugar. A gente está trocando privacidade, que é um tipo de liberdade, por mais segurança. A troca que o Hobbes falou continua aí, vivíssima. Deu para sacar? No fundo, entender o Hobbes é entender por que o Estado existe e por que a gente debate tanto sobre até onde vai o poder dele e até onde vai a nossa liberdade. É uma discussão que está no jornal, na internet, em todo lugar. E para a gente terminar, fica uma última pergunta para a gente levar para a vida. O Hobbes diz que a gente criou o Estado por medo dos outros, do lobo do homem. Mas e hoje? A gente ainda tem mais medo uns dos outros? Ou será que, às vezes, o nosso maior medo se tornou o próprio monstro, o próprio Leviatã que a gente criou para se proteger? Fica aí a reflexão.